queridos estudantes. Professora Flávia Hereda se apresentando para as nossas aulas de oficina e redação. Trouxemos hoje para a gente aqui no nosso componente curricular, produção textual. Olha aí, minha gente, microconto ou nanoconto. Esse conteúdo aí é top, gente. Vamos falar primeiramente do conto, explicando para vocês o que define esse gênero textual. Uma das tipologias narrativas mais famosas, uma narrativa curta. A gente primeiramente vai ver, relembrar as características do conto para depois entender o que é o microconto, o nanoconto, tá? Também chamado de mini conto. Não é ainda uma espécie literária que as academias reconheçam formalmente, mas com certeza vem aí circulando bastante, ganhando muita adesão, especialmente em ambientes digitais, né? Já houve até concurso, gente, de mini conto. Então a gente vai ver como essa modalidade narrativa curtíssima, o nome não é exagerado, de fato é pequenininho, vem ganhando aí gosto, né? Tanto por pessoas que vão produzir esse gênero, como também por pessoas que gostam, vão gostar de ler. Baguncei aqui, mas já desbaguncei. Pronto. Então vamos falar hoje do mini conto ou nona conto. Vou até colocar outra nomenclatura aqui para você, querido estudante, tá? Também chamar de mini conto. Mini conto. Olha aí. Vamos, com relação ao objetivo da nossa aula, a gente vai compreender como esse texto literário se organiza. Certamente é uma das espécies literárias. Vamos ver aí o que o miniconto apresenta de forma, o que ele tem de conteúdo, como é que funciona aí a relação entre esse gênero e quem vai interpretá-lo, tá? Evidentemente também por onde ele circula. Já até falei para vocês, andei aqui antecipando a conversa, dizendo que ele circula bastante em ambientes digitais, ou seja, na internet. Olha aí, tão interessante. Bom, mas o conto, ele é uma espécie literária que é baseada em uma narrativa curta. Quem conta um ponto, aumenta. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Aquele ditado que normalmente se refere ao disse-me-disse. Toda vez que você ouve uma história, ela vai ser recontada com algum detalhezinho a mais. Isso é muito da vivência, né? Daquilo que a gente escuta e vai por aí espalhando, e as pessoas que escutam da gente assim sucessivamente. Então, desde pequenos que a gente é habituado a ouvir falar do conto, as histórias que a gente ouvia, principalmente quando ia dormir, quando era criança pequena lá em Barbacena, normalmente era um conto, gente, tá? Contos, lendas, os contos clássicos, né, que envolvem personagens inesquecíveis, como a Branca de Neve e os Sete Anões, a Rapunzel, que mais? Alice no País das Maravilhas, Gato de Botas. Tem vários contos que a gente escutou quando era pequenininha, que até hoje as crianças continuam escutando, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Você sabe o que significa expressão? Muito provavelmente sim, porque é uma expressão bastante popular. É uma expressão que ganha adesão porque a gente conversa, né? A gente principalmente se comunica por meio da oralidade. E aquele que a gente escuta tende a ser repassado das gerações para outras gerações. Então, de geração para geração, e assim a gente vai construindo os nossos conhecimentos. Mas isso aqui também pode ser aplicado a um fuxico, né? A relação do babado. Ó, narrar um caso ou fato com exagero, aumentando a história. Várias possibilidades são possíveis. Partir da contação de história, desenvolvendo a capacidade criativa, ou seja, a pessoa vai contar uma história dando uma nova roupagem, o que a gente vai chamar de paráfrase, tá, gente, nesse procedimento aqui. Por exemplo, você vai dar a sua versão do conto da Branca de Neve. Você cria aí uma Branca de Neve moderna, vamos supor. Então, você faz uma paráfrase, é a sua versão da história, tá? Pode ser uma paródia também, beleza? Só explicando que a paródia é um tipo de intertextualidade, a relação entre textos, que é, nesse caso, ó, polêmica. Ou seja, você vai desconstruir a história. Eu estava até vendo esses dias, tem umas páginas de Instagram que eu gosto de seguir, que trazem algumas curiosidades, né? Elas vêm trazendo aí versões, por exemplo,
que seriam verdadeiros, né, e verdadeiros contos de horror, daqueles contos de princesa que a gente ouve sempre com final feliz, né? Normalmente de violência, envolviam episódios de morte, né? Bastante barbárie. Então, eu estava vendo nesse Instagram essa, vamos dizer assim, origem desses contos clássicos. Não seria nada boa, gente, você contar para criança. Inventar algo mais interessante para uma história, por exemplo, visando despertar o interesse do outro. Ou seja, a história é meio sem graça, você conta a mesma história, mas com uma nova roupagem, com novos elementos para dar aí uma impulsionada, uma motivada, um quezinho a mais nessa história, né? Então, essa expressão ela tem muito a ver com o conto, que é uma narrativa curta. Olha só. Vamos lá, um conceito. É uma obra de ficção, ou seja, se é ficção, gente, é criação, tá? É originalidade. Ficção é criação. Então, você tem com certeza aqui, ó, um texto literário. É uma invenção, né? Olha aí. Por isso que a gente diz assim, quando alguma coisa não é verdadeira, não pode ser considerado real. É fictício, é ficcional. Então tá aí a ideia, tá? Conta um texto criado, uma narrativa inventada. Detalhe, a gente tem muitas narrativas, né, querido estudante? Muitas mesmo. A gente tem, por exemplo, piada, anedota, narrativas que eu digo ficcionais. Piada, anedota, romance, ensaio, crônica, fábula, apólogo. E uma delas é o conto, tá? Então, nos contos se cria um universo específico de seres, as personagens são inventadas, os acontecimentos lá são curtos, são bem fictícios mesmo, inventados, criados, tudo é fantasia e imaginação. Quando o conto ele traz personagens além do real, por exemplo, o conto da Branca de Neve envolve 7 anões, envolve a presença de uma mulher que se converte numa bruxa, né, se metamorfoseia numa bruxa, a gente sabe que isso aí não é realidade, não é realidade, não é real, graças a Deus. Então, esses são chamados contos fantásticos, quando eles criam coisas fantasiosas demais, aí vem fantástico. Nem todo conto é fantástico, né? Mas todo conto, com certeza, será ficcional. Então, ele vai envolver uma história de ficção, que pode ser baseada na realidade, que a gente chama de conto verossimilhante. Ó, verossimilhante. E o conto que é totalmente imaginado. Os personagens, por exemplo, não são pessoas, são animais que falam, tá? São objetos que agem como pessoas. A personificação é forte. Esse conto aí é o chamado conto fantástico, aí, surreal, é além da imaginação, né? Enfim, sendo mais curto que a novela ou romance, ou seja, novela e romance são outras espécies literárias, também pertencentes à tipologia narrativa de maior tamanho, se comparadas ao conto. Estamos falando mesmo de dimensão. Então, se a gente compara o conto com uma novela ou um romance, você percebe que as narrativas são muito maiores em relação ao conto é curtinho. Eu, particularmente, nunca vi um capítulo, um conto em capítulos. Ele é só uma história. Não tem divisão de capítulos de tão curto que ele é. Igual uma crônica, entende? Então, ele é tão curto que não existem capítulos. Do contrário, você já vai ver em novela, capítulos, tá? Vou confundir com a telenovela, não, tá? Claro que a novela é uma narrativa, mas a novela é de TV. Mas a gente está falando da criação literária, para ser escrita, aí ser impressa, por exemplo, em livros, ou ser publicada na internet, a novela, o romance. São bem maiores. Então, o conto ele tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. Um dos detalhes dessa espécie é a concisão. Então, veja bem, se aqui eu já estou te dizendo no conceito do conto que ele é conciso, que ele é curto, você imagine o que não é um microconto, gente. Oxente, professora, é uma linha, 2 linhas? Exatamente isso. Então, o microconto é curtíssimo. E como assim? Como é que eu vou ver uma história? Aí é que tá. Daqui a pouco você vai perceber
que aquilo que você, mesmo curto, consegue avistar numa narrativa, ou seja, devido ao tamanho, devido à dimensão mesmo do conto, a gente tem uma limitação espacial. Normalmente, pouquíssimas personagens, quando não uma, às vezes não tem personagem, uma história, sei lá, né? Criada por alguém, só tem um narrador. Às vezes, você tem um espaço bastante reduzido, o tempo também é reduzido, coisa, por exemplo, de uma fração de hora, minuto, um dia. É tudo muito curto, tá? Então, é por isso que a gente diz que a estrutura dele é fechada. Ele vai desenvolver uma historieta, ou seja, uma história curta, com apenas um clímax. Diferente da novela, diferente do romance, que já tem aí várias possibilidades de clímax devido à complexidade dessas narrativas, ao tamanho, aos vários núcleos que são apresentados. Então, uma das principais características do conto é a concisão, ou seja, a brevidade. É uma narrativa breve. Pode ter certeza. Olha aí. Avalie o nanoconto. Então, veja bem, ó, o conto quase nunca é publicado isoladamente. Veja, eu não vou publicar uma página só, vou gastar todo um dinheiro, porque não se paga. Então, o conto normalmente é publicado em coletâneas. Você pega contos de vários autores, contos drummonianos, ou seja, contos de Carlos Drummond de Andrade, contos de Luiz Fernando Veríssimo, contos de Dalton Trevisan, contos de Marina Colaçan, enfim, vários autores aí que são, inclusive, contistas maravilhosos, tá? Então, é por isso que ele não é publicado quase nunca isoladamente. A não ser na internet, né? É possível você publicar algum conto porque é algo mais, vamos dizer assim, plausível, é algo mais fácil. Mas para o mercado editorial impresso mesmo não funciona. Então, geralmente, ele faz parte de uma obra maior, uma coletânea de contos, por exemplo, tá? Ou então, uma coletânea de narrativas, que não sejam só contos. Um livro, por exemplo, um paradidático que vai reunir narrativas como contos, crônicas, enfim, de um mesmo autor ou de vários autores. Não poderia deixar de falar, evidentemente, dos contos clássicos, né? Trazendo aqui imagens que com certeza vão povoar para sempre o nosso imaginário. Histórias que nós ouvimos, nossos avós, nossos pais, nossos tios, pessoas mais velhas que conosco conviverem. Quantas vezes não contaram histórias para a gente dormir, né? Histórias encantadoras, histórias assustadoras. Então, pode ter certeza que, muito provavelmente, o gênero era o conto, tá, gente? O conto clássico, o famoso conto de fadas, ele consiste em uma história curta. Todo conto é curto, né, gente? Tem esse detalhe. Mas os elementos imaginários vão povoar esses contos clássicos ou contos de fada e vão se misturar a elementos reais. Então, por exemplo, os contos clássicos sempre têm elementos, né, como seres encantados. Você lembra que a história da Rapunzel, né, a gata borralheira, era justamente que a carruagem, né, que ela andava para ir para o baile, era uma abóbora. A fada madrinha chegou lá, transformou a carruagem numa abóbora, o vestido dela, que era só farrapos, foi transformado num lindo vestido, né, de baile, aquele vestidão de princesa mesmo, né? Então tem esses elementos aí de encantamento, a gente vê seres, né, humanos convivendo com seres inanimados ou com animais que falam, que conversam. Então são elementos imaginários misturados a elementos reais. Então você vê, por exemplo, que no conto da Chapeuzinho Vermelho, tá? Ela é uma menina que tem que se deparar com um lobo que engole a avó dela. Então, quando ela chega na casa da vovó, quem conversa com ela é o lobo. O lobo, né, se transforma na avó, né, se disfarça, aliás, de avó. Enfim, é algo bem fantástico mesmo, tá? Os três porquinhos que ficam lutando para não ter a casa derrubada pelo lobo mau. Sempre tem um lobo mau. A Branca de Neve, aí, belíssima, representada na figura da atriz famosa hollywoodiana Julia Roberts. E ali, o sapatinho de cristal, que você normalmente já reconhece como a referência aí ao conto da Rapunzel da Gata Borralheira, né? Aquela menina que é transformada em escrava pela madrasta e que termina casando com um príncipe. São histórias encantadoras. Então, veja aí, nenéns, olha aí, ó, o Chapeuzinho Vermelho, os três porquinhos, a Branca de Neve e a Cinderela, tá? Vamos lá. Cinderela, Gata Borralheira. Falei, foi Rapunzel, né, gente? Estou confundindo as histórias. A Rapunzel era da trança.
das tranças gigantes, a Rapunzel presa na torre do castelo. Pronto, corrigido. Vamos falar agora dos elementos composicionais, gente, do conto. O que tem de elementos que compõem um conto? Olha aí, um narrador. Normalmente a gente tem um foco narrativo. Esse narrador pode ser um narrador em terceira pessoa, que a gente chama de narrador onisciente. Ele vê de uma perspectiva, vamos dizer assim, externa, vê tudo e conta tudo, tá? Sem se envolver. Também pode haver o narrador personagem, ou seja, ele participa da história que ele mesmo conta. Personagens, quem participa da história? Tu imagina que deve ser pouco, né? Como não há como desenvolver devido à limitação de espaço, conto, os personagens são bem limitadas também. Às vezes uma personagem, às vezes nenhuma. O enredo, o próprio desenrolar da história, é curto, né? Tudo é muito rápido no conto. A duração da história é o tempo, ou seja, os elementos da narrativa que vocês conhecem. O espaço é o local em que ocorre a história, também é um local bastante limitado. Como tem muito, vamos dizer assim, como transcorrer o tempo, tudo é muito curto, né? Coisa de um dia, às vezes de uma fração de hora, tá? Muito rápido. Conflito é o desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir seus objetivos. Desfecho, a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens, tá? O clímax, o ponto da narrativa em que a ação atinge o seu momento crítico. A gente até viu que o conto só tem um clímax, né? Características. Acho que pelo resumo aqui vocês já viram as principais. A principal de todas as principais, a top 1, primeiro das top 10 é a concisão, com certeza. Uma linguagem bem direta, tá? Bem clara. E precisa dizer com o mínimo. Você viu que devido ao conto ser curtinho, ele precisa falar com o mínimo, né? Então, por isso a concisão, por isso a coisa da objetividade. A precisão, ou seja, como eu disse, a curta duração temporal, que o espaço do conto que é limitado não permite que se estenda, por exemplo, um conto por um ano, tá? A brevidade, uma narrativa curta e linear. Linear quer dizer que ela é direta. É início, meio e fim, tudo muito rápido. Densidade, concentrada em uma única ação, tá? Então, a profundidade, vamos dizer assim, o aprofundamento na narrativa do conto não existe. Justamente por conta dessa principal característica dele ser conciso, de ele ser breve. Poucas personagens, às vezes até nenhuma. Ações situadas em geral num só espaço. É uma sala, é uma casa, é o pátio de uma escola, é uma parte de uma praia, é um bar, enfim. Vocês terem uma ideia, tem um conto interessante de Fernando Sabino. Acho que é Fernando Sabino, gente. Se eu estiver errada, me corrija. O Homem Nu. É um conto tão engraçado, gente. É um conto humorístico mesmo. A história é simplesmente assim. O cara morava sozinho, né? Senhor de meia idade, 40 e poucos anos. E ele gostava de ler o jornal de manhã, mas ele tinha um hábito, ficar nu no apartamento dele. Então ele gostava disso, fazia muito calor. E ele vivia peladão. Aí um dia ele resolveu sair para pegar o jornal, né? Tava nu, ficou tranquilo, olhou para um lado, olhou para o outro, no corredor, viu que não tinha ninguém e saiu para pegar o jornal. Nisso que ele sai, gente, dá um vento e bate a porta. Aí a confusão começa. E a porta dele é daquela que não abre por fora, para proteger contra os roubos, né? E aí esse homem ficou desesperado. Aí ele aproveita que ele pega o jornal, aparece uma velhinha no elevador e começa a chamar esse homem de tarado. Pense numa confusão. E daí ele sai correndo. E todo o desenrolar do conto é este homem procurando se esconder. Tá aqui que ele fosse explicar, porque diabo que ele tava pelado no meio da rua, coitado. Então, é muito engraçado, é um conto bem humorístico, gente. Super dica de leitura. Eu não me lembro do autor. Eu tô achando aqui que é Fernando Sabino, né? Ele é tão engraçado e ganhou tanta adesão do público, né? Fez tanto sucesso que ele foi transformado em filme. Ou seja, foi adaptado para a linguagem cinematográfica. É um filme antigo, o ator que fez ele já até morreu, é o Cláudio Marzo. O Velho do Rio e o... qual é o nome do homem? O José Leôncio, da primeira versão do Pantanal. Top. Bom,
especificidades do conto, né? Já já a gente chega no nanoconto. Apresenta apenas uma célula dramática. Isso aqui significa dizer que não tem como ampliar, vamos dizer assim, os núcleos do conto. Como ele é muito curto, é tecnicamente impossível, senão ele praticamente não vai dizer ampliar essa célula dramática, ou seja, tudo se concentra ali em uma, duas personagens no máximo, quando elas aparecem, né? Então, tudo muito condensado mesmo, muito apertadinho. Ó, poucos personagens intervêm na narrativa, cenário limitado, espaço restrito. Ó. Veja que tudo isso aí é consequência de ele ser muito conciso, muito breve, né? O espaço de tempo é curto, os diálogos são sugestivos. Por quê? Eles não dizem muito, não há muitos detalhes no conto, justamente porque não há espaço para isso. Então, há diálogos, há falas, mas muito fica também nas entrelinhas, né? Algumas sugestões para que o leitor seja, vamos dizer assim, um copartícipe, ao tentar entender ali com poucas palavras o que está acontecendo entre a personagem, com a personagem ou entre as personagens, tá? A ação reduzida ao essencial, como eu disse, um conflitinho só, não tem como ampliar isso não. Narrativa objetiva, por vezes, ó, não há descrição que assim. Quando a narrativa ela vai conter passagens descritivas, essas passagens costumam ser um pouco mais longas. Então, o conto ele evita a presença de descrições justamente por isso, porque descrição é detalhe. E isso não bate muito com sugestão. Sugerir é uma coisa, detalhar já é pormenorizar, né? Então, quando a narrativa é muito descritiva, aí provavelmente já não seja um conto, já não seja uma crônica, que são espécies literárias, como eu disse, mais curtas. Aí você teria uma novela, você teria um romance, tá? Que são textos narrativos bem maiores, mas bem maiores mesmo. Ó, uma das coisas que é uma especificidade do conto, com certeza, é a capacidade que o autor, ou seja, quem vai criar esse conto, tem de ser conciso. E na concisão, ou seja, na brevidade, na capacidade de resumir, ele consegue dizer tudo o que ele quiser. Por isso que o conto é bem sugestivo nesse aspecto. Então, ele traz um conflito, traz todos os elementos da narrativa, mas é algo, entre aspas, superficial, né? Se comparado a um romance, comparado a uma novela. Então, ele precisa demonstrar, ó, isso aqui, gente, a habilidade com as palavras, no sentido de escolher as palavras certas, porque ele está ciente de que o espaço que ele tem é muito curto. Então, ele vai usar muito, ó, alusões, sugestões, referências, que são fortes, pontos fortes, tá? Nesse conto que é, ou nesse gênero que é o conto. Então, isso é muito forte nesse tipo de texto. Você já deve ter percebido isso, né? Às vezes você fica até com um gostinho de quero mais. Um outro conto que eu li, que era assim, incrível, infelizmente faz tempo que eu li, mas a história era tão incrível que eu não esqueci, aliás, não esqueci a história, mas não lembro o nome do autor. Era um conto que falava sobre um jacaré, gente. É interessante. Diz que era uma vez que a humanidade, né, pegou uma mania. Hoje a gente percebe que muitas pessoas adotam bichinhos, né? Tem algumas famílias que adotam os bichinhos exóticos. Tem famílias, por exemplo, que adotam aquele lagarto verde grande. Esqueci o nome, minha gente. É, meu Deus, é um lagartão. Bom, tem famílias que adotam cobras, né? Enfim, nesse conto, eles diziam que começou no condomínio a história, né? Os pais resolveram adotar para os filhos jacarés, jacarezinhos, né? Os meninos muito danados, os pais não sabiam mais o que fazer, não conseguiam mais dar conta dos meninos, resolveram distrair os meninos e as famílias foram tomando o exemplo uma da outra. Ah, tu adotou um jacaré pro teu filho, que legal. Pois é, o menino tá um santo, agora só quer saber de cuidar de jacaré. Ah, pô, eu vou adotar também um jacaré. Aí assim vai. Até que essa moda se espalhou no planeta Terra, né? Só que, de tanto adotarem jacarés, os jacarezinhos começaram a se reproduzir muito rapidamente, né? E aí as famílias não conseguiam mais dar conta da quantidade de jacarés que se reproduziam. Como todo mundo tinha um jacaré em casa, né? Ninguém mais queria comprar jacaré, né? Então,
eles foram descartando os jacarezinhos que iam nascendo nos vasos sanitários. Dava descarga. Aí, esses jacarezinhos que eram despejados no cano dos vasos sanitários, nos canos, resolveram se rebelar lá nas profundezas dos esgotos onde eles iam parar. Eles cresceram revoltados porque eles foram desprezados pelos donos deles. Aí eles resolvem fazer um motim. Os jacarés conversam com os outros, olha, isso é um absurdo, vamos mostrar para esses humanos quem pode. Eles estão errados ao nos desprezarem. Aí os jacarés se revoltam, organizam um motim e tomam de conta da humanidade, né? Aí os jacarés povoam o planeta Terra. E os jacarés começam a ter suas casas, suas famílias, seus jacarezinhos e queriam uns humanos para os jacarezinhos deles brincarem. Aí os humanos, da mesma forma, né, foram se reproduzindo descontroladamente até que os jacarés não podiam mais controlar. Olha só, gente. Aí os jacarés começaram a despejar os humanos dentro dos canos dos vasos sanitários. Muito conto, minha gente, é muita imaginação, né? Deus o livre de um conto desse ser real. Zulive. Veja aí. Mini conto, microconto ou nonoconto. Agora chegou a hora dele. Depois que você entendeu toda a especificidade do conto, nessa revisão, a gente vai mostrar para você por que o conto, aliás, o mini conto, ele é curtíssimo. Você viu que uma das palavras que eu mais usei na aula de hoje, inclusive fui bastante repetitiva, foi dizer que o conto é bastante conciso, que ele é breve. Pois é. O mini conto, gente, ele não diz. Ele é tão curto que você não encontra todos os elementos da narrativa. Então, ele sugere, ele dá um flash para você, enquanto autor, enquanto leitor, criar a sua própria história, imaginar o que poderia ter acontecido ali, de tão curta que é essa história. Você vê como é interessante, né? E aí fica a cargo de nós, leitores de mini contos, nanocontos ou microcontos, participarmos dessa história por meio, né, da nossa criação, daquilo que a gente interpreta do pouco que nos foi dado. Esses espaços a serem preenchidos pelos leitores, por nós leitores, seriam o que eles chamam de elipses narrativas, tá? Ou seja, são vácuos dentro da narrativa que cabem à imaginação do leitor, com o pouco que foi dado a ele, preencher, vamos dizer assim. Então, essa é uma coisa muito interessante do nonoconto. Ele conta muito com a nossa participação, para poder, vamos dizer assim, se estabelecer. Então, ele não apresenta todos os elementos da narrativa. Eu vou começar a usar o marca-texto para você já começar a comparar aqui o que é característico dessa espécie literária. Então, não tem todos os elementos da narrativa. É impossível devido ao tamanho mínimo dele, curtíssimo. É um gênero curto, devia ter botado aqui curtíssimo. Apresenta um detalhe, ou seja, uma faísca de narração. Então, ele não é reconhecido pela academia ainda. E a característica dele, ó, é extrema brevidade. Veja, o conto é breve, tá? Exageradamente, o nonoconto é muito breve. O nano é uma micropartícula. Então, daí para você entender que o miniconto é uma partícula de narração. E óbvio que você deve estar curiosíssimo para ver exemplos de miniconto, né? Lógico. E eu não sou boba, né? Eu trouxe vários. Então, nesse quadro aí, ó, a gente vai comparar o conto e o miniconto. O conto narra. É uma narrativa que tem todos os elementos, como você viu. É curta, mas narra, tá? O miniconto sugere a diferença. Ou seja, ele tem um fio, uma faísca, um cisco de narração. O conto, ele vai apresentar todos os elementos da narrativa, enredo, espaço, clímax, personagens, tempo, tudo. Foco narrativo. O miniconto, ele precisa ter pelo menos mais ênfase no enredo, então ele vai direto ao ponto. Ele é muito direto mesmo, tá? Extremamente direto. Ele precisa disso, senão nem existe. Conta a história com início, meio e fim. Não tem início, meio e fim na história, não. Quem cabe? Cabe a quem preencher essas chamadas elipses, ou seja, os vácuos narrativos? Nós, leitores. O conto apresenta-se em parágrafos. Você vê,
Um conto pode ter lá 10 parágrafos, tá? Curto, gente. Um mini conto, pela brevidade, ó, tem poucas palavras. Você consegue contar de tão poucas que elas são. Sentidos controlados pelo escrito, ou seja, as impressões, elas vão partir daquilo que está lá, expresso, que é escrito, a partir de todos os elementos da narrativa que são comuns nesse conto. Aqui, nós precisamos da colaboração do leitor para que o mini conto funcione enquanto texto, tá? Olha que interessante. Veja, também conhecido como microconto ou nonoconto, associado ao minimalismo, ou seja, a teoria do que o mínimo, tá? O menos é mais. Então, embora a teoria literária ainda não reconheça o miniconto como gênero literário à parte, fica evidente que as características são diferentes das de um conto pequeno, são mesmo, né? No miniconto, muito mais importante que mostrar é sugerir. Então, a palavra forte desse gênero é isso, a sugestão. Deixa-se para o leitor a tarefa, né, de criar a sua história. Então, é ele que cabe a ele muito mais entender. Extrema brevidade, as relações são intertextuais pela sugestão, é um caso de metaficção, é epifania, ou seja, depende da análise do leitor, né, do momento de, vamos dizer assim, compreensão, de recepção daquele texto. A precisão é cirúrgica, ou seja, que ele é muito rápido mesmo. É ficcional, entrelaçado a recortes de elementos factuais, quer dizer que você tem invenção, mas no meio dessa invenção você vê algo, né, com uma ligação com a realidade. Humor, muitas vezes, terror, também com de terror, sim. Polissemia, ou seja, as palavras carregam bastante possibilidade, abertura de significação, tá? Um inusitado, ou seja, aquilo que vai provocar um espanto. A ironia também é forte e a brincadeira com as palavras. A função poética é bem forte aqui. Olha aí os exemplos, gente. Ó, esse aqui você conta, eu vou contar esse aqui, as palavras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já pensou? Uma narrativa com 15 palavras? Você diz, ah, professora, então um menino de alfabetização que escreve isso. Não é assim, não. Aí é que tá, as palavras precisam ser selecionadíssimas para poder significar. Vamos lá. Beija os sapos, mordeu maçãs, espetou o dedo. Contudo, a realidade insistia em sufocar os seus sonhos. Pronto, te vira. Nem personagem aparece, ó. Só tem esse fecho aí de narração. Aqui a gente vê uma daquelas características lá de trás, a intertextualidade. Olha só, a princesa que beija o sapo, para o sapo virar príncipe. Quem mordeu maçã? Envenenada, na Branca de Neve. Quem foi que espetou o dedo na roca, né? A Bela Adormecida. Enfim, a intertextualidade está aqui. Aí você vai, através da sua criação, das suas experiências individuais, tentar entender ou mesmo desenvolver essa história aí, para a qual, né? Aliás, a partir da qual só lhe foi fornecido um flash. A outra, ó. Eu estava tendo um sonho bom quando o som de um martelar me acordou. Depois disso, eu mal consegui ouvir o som da terra cobrindo o meu caixão sobre os meus gritos. Ai, gente, isso é horrível. Conto horroroso. Aí você vai imaginar que a pessoa foi sequestrada, né? Raptada por alguém, enterrada viva. Uai. Passou uma hora na frente do computador sem escrever nada. A esposa ligou. Conversaram por 5 minutos. Voltou ao computador e escreveu seu melhor poema. O título era Acabou. Oi. Aí você pensa. Pausa. Não conto. A ponta quebrada do lápis adia um ponto final. Pronto, só isso. Então, os monocontos têm essa especificidade de serem brevíssimos, né? Pouquíssimas palavras. Então, eles, como vocês viram, muito mais sugerem do que de fato dizem. Os elementos da narrativa todos não estão presentes. Se você procurar início, meio e fim da história, você não vai achar. É só um flash. E pronto. Entendeu? Olha aí. Mais. Pronto, ó. Desligou a TV e foi sentir a vida. Tá bom. Tamanho. Não há nada como a risada de um bebê.
A menos que seja 1 da manhã e você esteja sozinho em casa. Ou seja, na casa não tem bebê. Nossa, pensou? Uma casa que não tem bebê e tu ouve uma risada de um bebê? Nossa, sinistra, hein? Um queria picanha, o outro lasanha. Foram comer sushi. Legal, né? Pronto. Eita. Vamos lá analisar aqui, tá? Algumas situações de. Isso aqui é uma questão do Enem que eu trouxe sobre conto. Deixa eu ver aqui. Uma que eu criei aqui sobre nanoconto. A gente vê aqui. Questão Enem. Olha aí, pronto. Dê uma olhada aí. Tá tudo um deserto. Em plena quarentena, o movimento caiu drasticamente. Cada um no seu oásis. Só isso, gente. Eu capturei esse conto aí ainda da época da pandemia, né? Achei super interessante esse nanoconto, aliás. E faz a gente refletir bastante, né? O título, esse aí traz um título. Os contos costumam não ter títulos. Ah, já anuncia alguma coisa. Tá tudo um deserto, ou seja, tá tudo vazio. É um texto literário. Vamos entender por quê com os elementos, os poucos elementos que o autor fornece aqui pra gente no meio do nonoconto. Em plena quarentena, o movimento caiu drasticamente. Olha aí, ó. Cada um seu oásis. Oásis é a visão que alguém tem, por exemplo, quando está no deserto, né? Aquele calor agonizante e a pessoa delira pensando numa fonte de água, por exemplo, que ele chama de oásis. Então, metaforicamente, na época da quarentena, que a gente não podia interagir, que a gente tinha que ficar em casa, trancadão, né? Com medo do coronavírus, altamente contagioso, a gente entendeu que nossa casa, né? Quer dizer, muitos entenderam, outros não, que a nossa casa, na verdade, era o nosso oásis, né? Tem meio aquele momento de agonia, como quem está num deserto morrendo de calor de 50 graus, a gente estava num momento de muita tristeza, né? Muito medo. Nossa casa era o nosso oásis, ou seja, o nosso paraíso, nosso cantinho. Essa foi a minha interpretação, né? Evidentemente, desse nanoconto. Mas você, querido estudante, pode dar a sua interpretação. Fique à vontade, já que é um texto literário, há permissão para isso. Olha só. Sobre o nanoconto, infere-se que apresenta todos os elementos da narrativa, letra A, conta a história com início, meio e fim, letra B, possui espaços abertos que permitam ao leitor participar da história, letra D, os sentidos são controlados pelo escritor, ou seja, aquilo que é o resultado, vamos dizer assim, do nanoconto, microconto, fica sob o controle do escritor, entendeu? E a letra E possui um enredo complexo. A gente vai falar aí, né, nessas alternativas, daquilo que é característico desse gênero. Então, a gente traz um exemplo do gênero em si e o que pode ser aplicado ao gênero aqui, escrito por dois autores, André Ricardo Aguiar, Fitch, ou seja, em parceria com Jennifer Trajano, sobre ele. Olha só, querido estudante, você que é esperto. Veja bem que na letra A já tem ali fator distrator, ou seja, palavras e expressões que vão mostrar que a alternativa está errada. Nós vimos que um mini conto é tão curto, mas tão curto, que é impossível nós termos dentro dele todos os elementos da narrativa. Então, não. Está errado. Não apresenta todos os elementos da narrativa. Então, vamos corrigir aqui a letra A juntinho com a tia Flavinha. Não. Assim ela fica correta, mas do jeito que ela tá aqui, ó. Tchau pra ela. Então, tchau. B. Conta a história com início, meio e fim. Errado, tá? Se não tem todos os elementos da narrativa, óbvio que ele não conta uma história. Ele tem um fio narrativo, um flash só, apenas, tá? Então, ele não conta a história com início, meio e fim. Tá errada. Letra B também. Letra C de churrasco. Possui espaços abertos, ou seja,
espaços que não contêm todos os elementos da narrativa. Por isso, por meio das palavras que são selecionadas minuciosamente, nós temos aí como inferir qual seria a continuidade da história. Então, isto está correto. Esses espaços abertos aqui, vou até mudar a cozinha, vou botar um azulzinho. Esses espaços abertos são o que a gente chama de elipses, ou seja, omissões, elipses narrativas, ó. Elipses narrativas, gente. Então, tem tudo para a letra C ser aí a nossa resposta correta. Mas vamos mais. Não nos demos por satisfeitos. Vamos terminar. Letra D. Os sentidos são controlados pelo escritor. Como é que ele pode controlar os sentidos se ele não traz uma narrativa inteira, com início, meio e fim? Não é? Então, na verdade, esse controle fica a cargo do leitor. Como o nonoconto ele permite e requer para poder existir enquanto texto a participação forte do leitor, esses sentidos são controlados muito mais por nós, leitores, do que pelo autor, que apenas sugere. Então, isso aí está errado, gente. Então, os sentidos não são controlados pelo escritor. É só você botar um nãozinho aqui que está tudo dominado. Quem controla é o leitor. Controlados pelo leitor. É a criatividade, é a coparticipação do leitor que vai permitir que o nanoconto se estabeleça. E letra E, possui enredo complexo. Na dica de nada. Olha o exemplo que você viu. Tem nada de enredo complexo, é simplicidade total. Então, possui um enredo simples, resposta corretíssima para a nossa questão. Letra C, amores. E assim encerramos a nossa aula de redação. Daqui a pouco nós voltamos para a oficina. Beijos.